Meu nome é Gustavo Costa, eu tenho 22 anos, sou estudante de gestão de políticas públicas, morador da Candangolândia, embora por muito tempo eu tenha morado no Recanto das Emas. Vivo com minha avó e sou pesquisador, estudante e ativista LGBT. Bom, o meu primeiro contato com o movimento LGBT foi, na verdade, por necessidade de conhecer outras pessoas iguais a mim. Então, eu queria compreender melhor minha sexualidade, né? E fazer contato de pessoas que pudessem me ajudar caso eu fosse expulso de casa, caso eu sofresse alguma violência, caso eu sofresse alguma eventualidade que eu não poderia contar, talvez com as famílias e com os amigos que são heterossexuais e que não são apoiadores da causa. Eu permaneci no ativismo LGBT por compreender que é muito importante lutar por muitos direitos. A gente ainda enfrenta dados muito ruins no Brasil acerca da violência LGBT. Então era importante que eu me levantasse por uma causa, que eu defendesse uma causa. Então, o processo de me descobrir bissexual, de me assumir bissexual foi muito longo. Eu acredito que pessoas bissexuais elas enfrentam uma opressão muito maior, porque elas demoram a compreender sua sexualidade e não a representatividade bi na mídia. Então, quando, por exemplo, você começa a descobrir, quando, por exemplo, eu comecei a descobrir que eu gostava de rapazes, eu tinha muito medo de que isso invalidasse as minhas experiências com meninas. Então eu sabia que se eu trouxesse isso à tona, que se as pessoas descobrissem, que se as pessoas soubessem, talvez eu deixaria de ficar com meninas, que é uma parte importante da minha sexualidade. Então eu demorei muito a me assumir. A primeira descoberta talvez foi quando eu fiquei com o primeiro rapaz da minha vida, que foi perto dos meus 18 anos. E na época eu era da igreja, eu tinha o histórico de somente ficar com meninas. Então, pra mim foi bem complexo, assim. Eu fiquei bem confuso em relação ao que eu tinha feito, a ter ficado com outro rapaz. Fiquei com bastante medo, assim, de ter esse desejo que é estigmatizado na sociedade. E essa foi a primeira coisa que eu fiz, assim, a primeira vez que eu fiz algo e percebi que talvez eu fosse gay através de uma experiência, né? Ou não hétero. Sim, eu já sofri muito preconceito dentro do movimento LGBT. Porque o movimento LGBT ainda enxerga as coisas de forma muito binária. Então as coisas ou podem ser, as pessoas ou podem ser hétero ou podem ser gays e lésbicas. Eles não pensam que existem outras sexualidades, outras pluralidades e subjetividades dentro do próprio movimento LGBT. A Cor Política é um grupo que pretende ser interseccional, ou seja, pretende compreender todas as opressões de forma ligada às opressões de raça, classe, gênero e sexualidade, como uma rede de opressões, talvez, que cria experiências únicas de indivíduos que estão em diversos graus de exclusão e diversos âmbitos de negação de direitos. Então a gente tenta ser um coletivo interseccional que traz todos esses indivíduos para a evidência, ou seja, sapatonas, bichas pretas, travestis, etc. E que, através desse grupo, estando junto, através do coletivo dessas pessoas, desse coletivo de subjetividade, a gente pretende criar diálogos, criar debates que levem direitos humanos, questões de gênero e sexualidade para as periferias. Outra coisa que a gente também faz são oficinas em escolas. Outra coisa importante do nosso grupo é levar o diálogo de gênero para as escolas, porque como tem medidas muito conservadoras no Congresso, tem algumas medidas aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal que tentam impedir o debate sobre gênero e punir professores que façam ele, a gente tenta levar esses debates no lugar dos professores, né, a convite deles, para poder, de certa forma, blindá-los, para que eles não sejam retalhados pelas opiniões políticas, para que eles não sejam perseguidos por defender as minorias sociais. Então, esse é um outro eixo muito importante da Corpo Política. O grupo já tem mais de 2 anos, se eu não me engano, ele vai fazer 3. A gente foi criado em 2013. Surgimos inicialmente como um grupo de estudo e depois a gente começou a se tornar mais extensão mesmo, que é essa ideia de fazer diálogos fora da universidade. Então a gente atingiu novos públicos, outras pessoas que não são da universidade. O momento mais intenso que eu vivi na Corpolítica foi talvez uma das oficinas que a gente deu na escola, em que os alunos da escola, os alunos os próprios alunos da rede pública estavam denunciando situações de racismo
e uma professora do quadro funcional que não estava organizando o evento, que não foi a professora que nos convidou, porque a gente foi convidado por um professor e pela coordenadora. E essa outra professora entrou na sala, ouviu um pouco da conversa e depois ela interviu, falando que racismo não existia, falando que ela não podia ser considerada racista. Então ela falou várias coisas, e isso deixou os alunos assim bem assustados, porque eles sempre tinham aula com ela e não tinham essa noção de que ela talvez fosse racista e ignorasse a existência do racismo, que por si só é um ato racista. E foi bem intenso porque a gente não sabia exatamente o que fazer. As falas delas eram muito fortes, eram muito assim, cheias de certeza, de ódio. E a gente ficou com muito receio de como que isso iria se refletir nos alunos, como que eles iam sentir, como que eles iam se sentir afetados por isso.